Ai, ai, eu mereço. Ô, moçada, acabei de gravar uma aula de meia hora. O pessoal tava reclamando que o áudio tava baixo. Gravei meia hora de aula. Na hora que eu fui ouvir o áudio, ficou rachando, estourando alto demais. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Vamos lá. Beleza. Vamos falar de hidrocarbonetos de cadeia aberta e ramificada hoje. A gente já tinha falado um pouquinho sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada e insaturada, mas normal, sem ramificação. Então a diferença disso para a aula de hoje, degrau novo de dificuldade aí, é a ramificação, beleza? O que é a ramificação? A gente já falou. A ramificação é a parte estrutural menos importante da estrutura, ok? Do composto. E quando ela ocorre, também a gente já falou, ela ocorre quando você tem carbono terciário ou quaternário na estrutura. Como que nós nomeamos uma ramificação? A gente pega o prefixo, aqueles que a gente já tinha usado, né? Met, et, prop, but, pent, etc e tal, e vamos adicionar a terminação il nesse prefixozinho. Então, as nomenclaturas serão tipo metil, etil, propil e assim por diante. Como vocês podem perceber aqui, as ramificações aqui estão representadas fora de uma cadeia principal, tá só o radical, ok? E estão por fórmula condensada. Então, às vezes, vai ter diferença dependendo de qual que é a representação que vai ser usada, né? Se for fórmula esquelética, vai estar de um jeito, às vezes, um pouco diferente isso daqui. Mas se você entender o conceito, é de boa, ok? Então, olha lá, metil é quando você vai ter uma única ramificação com um único carbono, então prefixo met, e terminação il. Se você tiver dois carbonos, prefixo et, com a terminação il. Três carbonos, prefixo prop, com a terminação il, então propil. Só que você está vendo aqui que tem dois tipos de propil. Nesses dois casos, a gente tem duas ramificações que têm três carbonos, propil e o isopropil. Qual que é a diferença dos três? Nesse caso aqui, ó, você está vendo que o carbono da ponta é o carbono que vai se ligar na cadeia principal. Aqui é o carbono do meio dos três que se liga na cadeia principal, tá? Então, como ele é o do meio que liga na cadeia, existe uma simetria nessa ramificação em relação ao ligante na cadeia principal. Imagina que isso daqui seja uma cadeia principal qualquer, ó, tá? Eu vou desenhar essas duas ramificações de modo esquelético. Ficaria assim, ó, 1, 2, 3, e aqui poderia ser algo tipo assim, ó, 1, 2, 3. Perceba que aqui você tem os três carbonos, ó, 1, 2, 3, e é o da ponta aqui que liga na cadeia principal. Aqui você tem os três, ó, 1, 2, 3, mas é o carbono do meio que liga na cadeia. Então ele torna a estrutura simétrica em relação ao carbono que se liga na cadeia, tá? Não existe uma simetria ali. Esse prefixo iso indica realmente simetria ou igualdade, né? Se a gente for procurar ao pé da letra o que ele é. Então aqui no caso vai funcionar mais como simetria, ok? Então você tem esses dois tipos de propil. Butil, você tem quatro tipos. Aqui eu representei aqui o N-butil, que é a mesma coisa que o butil. Nós hoje não usamos mais esse Nzinho. Ele existia no N-propil também, não usa mais, ok? O sec-butil, o isobutil, e tem um outro que eu não desenhei aqui, que seria tipo isso aqui, pela fórmula condensada, ó, um CH3 aqui em cima. Eu vou falando porque se ficar muito ruim de você entender, pelo menos você me ouviu. Ó, CH3 para baixo e aqui mais um CH3, tá? E é esse carbono aqui que vai ligar na cadeia, ok? Nesse caso aqui, a gente tem um butil que a gente chama de terc-butil. Terc-butil. Okay? Então existem quatro tipos de butil. O butil normal, o sec-butil, o isobutil e o terc-butil. Então vamos destacar aqui todos os butil para a gente poder fazer um comparativo, tá? Então, butil, sec-butil, isobutil e terc-butil. Semelhança, todos têm quatro carbonos, obviamente, por isso são todos butil, ok? Só que o butil normal, o carbono da ponta, ó, vai ligar na cadeia carbônica. Então esse é o butil normal, padrãozão.
O sec-butil, você vai pensar em 4 em sequência, mas um secundário, daí que vem o sec, é um secundário dentro desses 4 carbonos em linha que liga na cadeia. Então, sec-butil é um butil que tem um carbono secundário que vai se ligar na cadeia. Muita gente confunde isso porque pensa assim, mas se ele vai estar ligado em 2 e ligado na cadeia, ele é terciário. Então, a gente analisa no radical, na ramificação sozinha. Esse carbono aqui seria um carbono secundário nessa estruturinha. Então, quando você tem um butil em linha e o carbono secundário liga na cadeia, é um sec-butil, tá? O isobutil é parecido com a lógica do isopropil, óbvio, por isso que usa o mesmo prefixo de simetria aqui. Ele funciona tipo assim, ó. Se isso aqui fosse uma cadeia principal qualquer, o isobutil teria essa cara aqui, ó, mais ou menos. Então, em relação a esse carbono, que é o que vai ligar na cadeia principal, você está vendo ali que existe uma simetria lá no finalzinho. Sobra um CH3 para cada lado. É parecido com o que acontece aqui, ó, tá? Então, esse aqui seria o isobutil, ok? E o tert-butil, de modo análogo ao sec-butil, é quando você tem um carbono terciário dentro de um butil, né, um carbono que se liga a 3 carbonos, e esse carbono é que vai se ligar à cadeia, daí tert-butil. Importante aqui, os prefixos sec e tert não contam na ordem alfabética, então você vai olhar o B mesmo do butil, tá? Já o iso você conta ele na ordem alfabética. É só você pensar assim, o iso não tem hífen, então se não tem hífen é tudo um nome só, o I entra na ordem alfabética. Esses aí são os mais famosos, gente. Esses são os que vão aparecer sempre, sempre, sempre. Mas tem esses outros dois aqui que também são relativamente famosinhos, tá? O fenil, que é quando você tem só o anel aromático como ramificação, e o benzil, que é quando você tem um anel aromático mais um CH2 para depois ligar na cadeia principal. Muita gente troca isso, porque pensa assim, quando tem só o anel aromático, então é só benzil. E na prática não é, tá? Aí seria o fenil. O benzil você tem que ter um anel aromático mais um CH2 ainda, tá? São as ramificações mais famosas. Quando que você usa tudo isso e como você usa tudo isso? A nomenclatura vai ser feita dependendo do que é cadeia principal e do que é ramificação. Vai sempre funcionar assim. Primeiro vai vir ramificação. Quem não quer escrever? Agora sim. Ramificação e depois cadeia principal, tá? O que é a cadeia principal? Cadeia principal é a parte estrutural mais importante, tá? Então, por que ela é a mais importante, moçada? Você vai ter que adotar esses critérios aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ficou muito feio aquilo ali. Quais são os critérios? Isso aqui. Ela deve ter a maior quantidade de carbonos possível, a maior quantidade de insaturações possíveis e a maior quantidade de ramificações possíveis, tá? Você tem que sempre, na medida do possível, olhar essas 3 coisas simultaneamente. Então, você vai procurar pela maior sequência que tem maior quantidade de insaturações e de ramificações. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente não tem insaturação. Então, eu vou pensar só na maior quantidade de carbonos e na maior quantidade de ramificações. Aqui está muito fácil. Se eu for olhar isso aqui, ó, começando daqui, se eu vier para baixo, eu vou ter só 3 carbonos na minha cadeia. Se eu vier para cá, eu vou ter 4. Então, é uma opção melhor. Então, o que a gente faz? Vou adotar essa parte aqui, ó. Vou adotar essa parte aqui como a minha cadeia principal, ok? E isso aqui que ficou fora da cadeia principal é uma ramificação. É uma ramificação de um único carbono, então é uma ramificação do tipo metil, ok? Ramificação metil. A cadeia principal, eu começo a enumerar ela daqui porque, gente, eu começo sempre da extremidade mais próxima de onde está a insaturação, se tiver, se não tiver, a mais próxima de uma ramificação, ok? Então, começo da esquerda aqui porque é mais próximo dessa ramificação. E eu vou montar o nome do composto. Como que vai ficar? Começo pela ramificação, precedido da sua posição. A ramificação ali está no carbono 2, tá? Então, vai ser 2-metil, e na cadeia principal você tem 4 carbonos, prefixo para 4 é but. O infixo é an, porque só tem ligação simples, e a terminação o. Então, o nome desse composto vai ser 2-metil-butano.
ok? Então, ó, ramificação precedida da sua posição, de onde ela está ligada na cadeia, ok? E depois o nome da cadeia principal, seguindo as regras que a gente já sabia de antes. Mantém tudo aquilo que a gente tinha falado antes, se mantém aí, tá? O lance é você fazer exemplos, para vocês verem as diferenças que podem aparecer. Nesse caso aqui agora, depois que eu escolher minha cadeia principal, eu vou perceber que existem duas ramificações, ó. A maior sequência que eu vou encontrar é essa. Eu não consigo uma outra sequência que tenha mais do que 4 carbonos dentro dessa estrutura. Dito isso, de qual das extremidades eu vou começar a numerar? Da esquerda. Por quê? Da esquerda fica mais próximo das ramificações. E nesse caso agora, temos duas ramificações. As duas são iguais, as duas são ramificações de um carbono só. Quando você tem duas ramificações iguais, a gente vai usar o raciocínio parecido com aquele de citar duas insaturações iguais. Coloca a posição das duas, separado por vírgula, e antes do nome da ramificação, que no caso vai ser metil, eu coloco o prefixo de quantidade, di, então vai ficar dimetil, tá? Então, o nome desse composto aqui vai ficar assim, ó, 2,2 dimetil, então 2,2, porque você tem os dois metil no carbono 2, certo? E depois a cadeia principal, butano, igual o caso anterior, a cadeia principal é a mesma. Então vamos lá, destacar aqui para você não ficar perdido, tá? 2, 2 são a posição dos dois grupos metil. Como são dois, eu coloco di, e aí põe de tipo, sem hífen, e não põe hífen antes da cadeia principal. Eu acho que eu não falei isso no exemplo anterior, não tem hífen ali. Você vai ver em alguns exemplos, você vai ver em exercícios da apostila, mas isso é porque é regra um pouco mais recente. E muitos materiais não se atualizaram, muitos exercícios às vezes são muito antigos, então tinha esses hífens. Hoje não tem mais, tá? Se pegar questões mais recentes, você vai ver que não tem, pelas normas da IUPA, não tem mais. E aí depois o nome da cadeia principal, tá? Então você vai fazer a citação de modo parecido com o que você fez para quando você cita duas insaturações do mesmo tipo, tá bom? Se forem duas ramificações, só que diferentes, o que muda no raciocínio? Tipo aqui, ó, a maior sequência de carbonos que nós vamos ter nesse caso aqui vai ser essa, ó. Se você for olhando na cadeia, se eu começar daqui, por exemplo, se eu vier para baixo, vai dar 4. Se eu for para cima, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nenhuma dessas duas opções é viável para mim. Então, eu não vou vir nem para cima e não vou vir para baixo. Minha cadeia principal vai passar reta ali, ó. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. O prefixo vai ser ept. Quando você tem um prefixo com H, que é o caso do ept, do ex, você vai ver que quando tem uma ramificação antes aqui, ó, a gente vai tirar esse H, tá? Daqui a pouquinho eu falo de novo sobre isso daí. Quais são as ramificações que a gente tem nessa estrutura? Tem uma metil aqui embaixo, que a gente já tinha visto, e aqui uma de 2 carbonos, então vai ser uma etil, certo? Como são ramificações diferentes agora, eu tenho que citá-las em ordem alfabética, não é na ordem dentro da cadeia. Pode até coincidir, mas é em ordem alfabética, tá? Então, primeiro eu vou citar o etil, que está na posição 4, então vai ficar 4-etil. Depois eu cito o metil, que está na posição 3, beleza? Então, olha lá, o nome do composto vai ficar assim, ó, 4-etil. Depois eu mudar a cor ali para você, tá? 3-metil. Esqueci o hífen, peraí. 3-metil. Cadeia principal com ept, né, 7 carbonos, mas só que sem o H, então vai ficar assim. Só ligações simples AN, terminação O. Então 4-etil, 3-metil-heptano, ok? Aí, ó, tá na mão, o nome do composto fica esse aí. Então, quando são ramificações diferentes, você cita as ramificações em ordem alfabética. Lembra do detalhezinho lá que eu te falei? O iso entra na ordem alfabética, prefixo sec, terc não entra, prefixos de quantidade, di, tri, tetra, tal, não entra, tá? E aí depois vem a cadeia principal, seguindo as normas que você já estudou, ok? Bem tranquilo. Próxima estrutura, moçada. Nessa estrutura aqui ficou com um erro, deixa eu falar para você rapidão. Ficou com um erro aqui, ó. Aqui tem um hidrogênio, que não era para ter.
Tá vendo aí que o carbono já está fazendo 4 compartilhamentos. E aqui não tem, ó. Então, na verdade, esse hidrogênio tinha que ter ficado de cá. Opa, perdão. Peraí. Esse hidrogênio tinha que ter ficado daqui. Ok? E aqui tinha que ser a ligação simples normal. Beleza? Acontece. Ó, nesse caso aqui, presta bem atenção. Se eu começar daqui ou daqui, essa insaturação vai estar no 2, que é o mais próximo que ela vai estar de uma extremidade. Ela tem que fazer parte da cadeia. Então, essa insaturação aqui eu tenho certeza que tem que estar na cadeia principal. Certeza. A questão é, então eu vou começar ou daqui, mas e aí? Para onde que eu vou seguir? Veja bem. Se eu passar reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu virar aqui para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, deu no mesmo, Michel. Em relação à quantidade de carbonos e de insaturações, sim. Em relação a ramificações, não. Se você passar reto, você vai ter só 2 ramificações. Se você descer, você vai ter 3 ramificações. Então, a melhor opção aqui para a nossa cadeia principal neste exercício vai ser vir para cá, ó. Vai ser fazer a cadeia carbônica fazendo essa curvinha aqui, começando ou daqui, vai dar no mesmo, tá? E fazendo isso. E aí você tem 3 ramificações. Então, essa é a melhor opção. Você tem 2 ramificações metil e uma ramificação etil, ok? E tem a insaturação agora, de diferente, né? A insaturação no carbono número 2 aqui, que também vai ter que aparecer agora lá na sua nomenclatura, né? Na nomenclatura do composto. Então vamos lá, moçada. Como vai ficar o nome desse composto aí? Vamos montar aqui para vocês, ó. Então as ramificações vêm primeiro em ordem alfabética. Então o etil está no carbono 4, ó. Então vai ficar 4 etil, hífen. Tem 2 metil. Tem um metil no 2 e tem um metil lá no 5, né? Então, como são 2, é dimetil. Na cadeia principal tem 6 carbonos, prefixo X. Como tem o H, eu tiro esse H sem hífen, então vai ficar X. Agora eu vou indicar a insaturação. No carbono 2 tem uma dupla, então X2N e é um hidrocarboneto de terminação O. Tá bom? Perdão, peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou voltar rapidinho, fez bagunça aqui, ó. Então, olha lá, ó. Você tem ali as 2 ramificações em ordem alfabética. Aqui você tem as 2 ramificações iguais, com prefixos de quantidade ali, ok? O X sem o H, sempre sem hífen antes da cadeia principal. A indicação da dupla, ok? E depois a indicação da dupla, terminação O do hidrocarboneto, beleza? Vamos para o último exercício de hoje. E agora, moçada, a gente tem 2 insaturações. Vocês lembram já como que faz quando tem 2 insaturações? Então a cadeia principal ela já está pré-determinada, na verdade. Ela obrigatoriamente tem que ser essa aqui, ó. Você não tem outra opção que vai passar pelas 2 insaturações. Aí agora a questão é, você vai começar a contar de onde? Daqui de baixo ou lá da direita? Tem que ser daqui. Por quê? Ah, Michel, mas começando do outro lado também vai dar no carbono 1. De fato vai, mas se você usar o primeiro critério, que é insaturação, e der no mesmo, você vai para o próximo critério, que é ramificação. Isso vai ser seu critério de desempate. Então aqui, como em relação à insaturação daria as mesmas posições, eu vou para a ramificação. E aqui a ramificação fica no 2, fica mais perto. Tá? Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos com a ramificação no 2. É uma ramificação que a gente não tinha visto nesses exercícios. Tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, e é um dos 2 carbonos do meio que liga na cadeia. Então esse aqui é o sec-butil, certo? Lembre que o sec não vai entrar na ordem alfabética, então eu vou olhar o B. Nesse caso só tem uma ramificação, tanto faz, né? Mas só para lembrar, beleza? Como que vai ficar o nome deste composto então, galera? Vamos lá, ó. No carbono 2 existe uma ramificação do tipo sec-butil. Como tem 6 carbonos na cadeia X, mas tem 2 insaturações iguais, tem que aumentar um Azinho ali, então vai ficar hexa. Lembra disso? Hífen, cito a posição das duas, 1,5. Como são 2, eu tenho que pôr o prefixo de quantidade, de, indico em, da ligação dupla, e terminação O. Então fica lá, 2 sec
butil, hexa, 1,5-dieno, ok? Então, assim, moçada, a diferença que apareceu agora para nós foi a ramificação. Próxima aula a gente vai falar sobre as cadeias cíclicas, né? Ramificadas ou não, saturadas ou não, mas é um critério a mais, tá? A ideia é a gente ir subindo um degrau de cada vez na dificuldade.